Hoje, irmãos, o Senhor colocou no meu coração, né? Eu estava fazendo um propósito essa semana, e no último dia do propósito, não era para a palavra, mas o Senhor colocou no meu coração, sabe, para falar sobre o embaixador de Cristo, né? Aqui na terra, né? E a gente tem que, quando a gente vê essa palavra embaixador, a gente fala isso muitas vezes, mas a gente não tem o entendimento dessa palavra, tá? Antes de mais nada, vou pedir para todos os irmãos para a gente poder ficar de pé, para a gente poder. Hoje eu quero continuar vendo, né, a glória do Senhor aqui, né? Somos poucos, mas estamos buscando ao Senhor. Então, a justificação por Cristo, né? Tiago 5,16 ele fala isso, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito seus efeitos. Então vamos orar. Querido Senhor amado, Pai querido, Pai de misericórdia, meu Pai, é tudo de Ti, por Ti, para Ti, Pai. Sou apenas um instrumento aqui, Senhor, para trazer, meu Pai, Tua palavra, que é sagrada, é santa, Senhor. Então, Senhor, usa meu intelecto, Pai, em nome de Jesus, usa minha boca, Pai, usa meu sentido, Senhor, para transmitir para a Tua igreja, meu Pai, uma palavra, meu Pai, que essa palavra possa entrar e fazer morada, Pai. Sabemos que nós, Pai, somos embaixadores do Deus vivo aqui, Senhor. Então, ajuda, meu Pai, a termos um entendimento glorioso de ser um embaixador aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado mais uma vez, Senhor Jesus, por tudo em nossas vidas, por ter nos justificado, Senhor. É tudo de Ti, por Ti, para Ti são todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém. Da mesma forma que a poça necessita de água, nós necessitamos da Tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da Tua boca, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, irmãos. Primeiro de tudo, o que é um embaixador, né? Então, assim, o que a gente entende por isso, né? Assim, a definição, o significado. Primeiro, a categoria hierárquica mais importante de representante diplomático de um Estado junto ao outro. Né? É o representante, né, aqui tem uma embaixada do Brasil, então o embaixador ali é o cargo mais importante do Brasil aqui, né? Na carreira diplomática, título de ministro de primeira classe. Então é um órgão que é o primeiro, né? Como se fosse um representante, se fosse um rei, um representante do rei, mas como é embaixador, representante do presidente, do primeiro-ministro, seja lá qual for o regime do país vigente, né? Então eu vou pedir para a irmã Nora colocar a palavra do Senhor, 2 Coríntios 5:20. Vamos ficar de pé, né, por referência à palavra do Senhor, é apenas um versículo. 2 Coríntios 5:20, Paulo de Tarso fala aos coríntios essa palavra gloriosa que nós estamos falando hoje aqui, né? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-lhe, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Cristo. Em nome de Jesus, Pai, ajuda, meu Pai, essa palavra. É apenas esse versículo que o Senhor colocou no meu coração. Vocês podem se sentar, irmãos, né? Da onde nós somos? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Essa pergunta muitas pessoas perguntam, né, que não tem Cristo. Elas perguntam, da onde que nós somos? Né? A gente está aqui nessa terra, será que é um acaso? Né? Não é, irmãos. Nós somos daqui, nós estamos aqui, mas nós somos do céu. Né? Como diz a palavra do Senhor em Filipenses 3:20, ele fala isso, né? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, assim, quando a gente tem esse entendimento, né, a primeira coisa que nós temos que compreender é que nós estamos aqui de passagem, né? Eu estava lendo uma reportagem do homem hoje que tem o maior QI do mundo hoje em dia. Ele comprovou uma coisa por lógica, né, por um entendimento, estudo. Ele fala o seguinte, que aqui quando a gente morre, a gente não fica mais aqui, a nossa mente vai para outro lugar. Nós já sabemos disso, irmãos, porque nós temos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós sabemos que estamos aqui de passagem, né? E então, quando a gente entende isso, a gente vive de uma forma diferente, né? O que devemos fazer aqui, né? Como
um embaixador do Senhor, né? Renunciar a si mesmo, foi a primeira parte aqui que eu coloquei. Deixar de lado todos os atrativos do mundo, os desejos egoístas para seguir a Cristo. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela fala isso, né? Que você não pode agradar a Deus e ao mundo, né? Então você tem que escolher o que? Sempre agradar a Deus. E às vezes, para você agradar a Deus, você renunciar, é difícil, irmão. Porque a maioria é contra você, porque a maioria quer agradar o mundo. Então você fica sendo o que? A renúncia. Você fica sendo a exceção disso, né? Quando a gente entende isso, a gente vê de uma forma diferente, né? A palavra diz do Senhor, no Salmo 1, ele fala isso, né? Para que a gente é bem-aventurado, a gente tem o quê? Que a gente tem que ir no mundo, falar da palavra do Senhor e resgatar. Não viver no mundo. A gente não pode viver com pessoas que são escarnecedores de Cristo, né? Que pessoas que vivem na mentira. A gente tem que ser um embaixador do Senhor. Um embaixador que chegar nessas pessoas, como a irmã Norma estava falando anteriormente, né? Ir a toda criatura e pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho para a pessoa, né, irmã Luísa? E dessa forma a pessoa, através do Espírito Santo, vai ficar uma semente, mas como diz a palavra do Senhor, em João 17, né? Quem escolhe, não precisa colocar, irmão, quem escolhe, né, no capítulo 17, quem escolhe as pessoas é Deus e entrega para Jesus. Então a gente tem que pregar a toda criatura, porque a gente não tem esse discernimento, como a gente, como embaixador do Senhor, a gente não tem. Então a gente tem que, qual é a lei do Senhor? A lei é a palavra dele, então a gente tem que anunciar a palavra dele, tem que renunciar ao mundo, tá? Uma outra item aqui é seguir a Jesus, né? Tomar a cruz de cada dia e segui-lo, aceitando a disciplina da sua parte. Porque como foi pregado até no último culto aqui no domingo, pelo presbítero Carlos, né? É difícil às vezes assim, né, a gente ter a disciplina do Senhor, né? Porque às vezes o Senhor está deixando a pessoa tipo no deserto, porque ele está disciplinando, ele está mudando o seu caráter, está te preparando para uma coisa melhor. É difícil, irmão, porque a gente quer as coisas às vezes imediato, né? E a gente tomar a nossa cruz e aceitar a disciplina do Senhor, irmão Luiz e irmão Norma, é difícil, mas a gente, para seguir o Senhor Jesus, a gente tem que ter isso, né? Tomar a nossa cruz, né? Mas assim, esse versículo até que está na Bíblia, eu entendo de uma forma diferente, né? Se ele conseguiu vencer, nós venceremos também. Às vezes as pessoas levam para um lado negativo, mas eu vejo de uma forma seguinte, se ele superou, e como a irmã Norma falou que nós somos a igreja de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo, nós conseguiremos também através da palavra dele, né? É dessa forma que a gente vai conseguir, apenas dessa forma, irmão. A gente não pode, nesses dias de hoje, ainda mais a gente vê um espírito muito grande, assim, maligno, tá? Às vezes, até quando eu vou orar, até quando eu começo a orar, pastor, a gente começa a orar e demora a gente, tipo, limpar a nossa mente, porque está perto do fim, irmão. E se está perto do fim, a gente tem que buscar com mais intensidade, a gente tem que buscar com mais. Por quê, irmãos? Porque no final dos tempos, Paulo já falou isso, vai ter a apostasia da igreja, a gente vê essa igreja toda sendo uma apostasia, só pregando, só lance, só o quê? Só de teoria de ficar com riqueza. E a palavra do Senhor, isso é o quê? É uma consequência, não é um fim. Quando a gente entende isso, a gente vê que a gente tem um Deus que fornece tudo a gente, né? Até o próprio Senhor Jesus falou com Pedro, tinha que pagar as contas, e o Senhor Jesus falou com Pedro, vai no peixe lá e pega aquele primeiro peixe, lá dentro daquele peixe estava o valor que tu ia pagar as contas. Então, irmãos, a gente tem um Deus, a gente é embaixador, o fornecimento de tudo que a gente tem não vem dessa terra, vem do alto, né? E a gente representa isso quando as pessoas estão aqui, tipo assim, uma pessoa que representa aqui a Venezuela, ou representa aqui o Brasil, ou Portugal, nas embaixadas, tudo que está ali é o quê? Fornecido o quê? Pelo governo de origem. Então, quando a gente entende isso, irmão, eu sei que é difícil a gente entender isso, porque a gente tem conta para pagar, a gente tem tipo a fazer para fazer, mas quando a gente relaxa, é como o Salmo 46 fala, né? Aquietar o nosso coração, porque nós somos do Deus Altíssimo. Quando a gente entende isso, irmão, é só a palavra do Senhor para confortar o nosso coração, porque a palavra do Senhor fala isso, né?
Que a fé vem do ouvir ou ler a palavra do Deus Altíssimo, né? Outro item aqui é viver em comunidade, né? Estar presente fisicamente nas comunidades, pois a vida comunitária é o chamado do Senhor Jesus. Como a irmã Norma falou, né? Falou muito das coisas que eu ia falar aqui, né? Então, assim, irmãos, irmãos, eu não vou nem prosseguir muito, porque ela já falou bastante sobre isso, né? Que a gente tem um chamado de comunidade, a gente tem um chamado de igreja, a gente tem o quê? Por que isso? Porque a gente não pode ser egoísta, porque a gente sabe muito bem que a gente não vai estar 100% bem, é bom, porque a palavra do Senhor fala isso, né? Porque naquele dia mal, tem muitos salmos que falam isso, que Ele vai estar ali, presente conosco, né, irmão? Amém. Então a gente vai ter o seguinte, irmão, em comunidade é isso, para quando um dia a pessoa tiver menos mal, outra pessoa está mais forte, orar por ela, dar um abraço, às vezes é um abraço que a pessoa precisa somente, mas a pessoa está aí. Mas nesse mundo tão frio que nós vivemos aqui, a pessoa não quer saber de ti, irmão. Só quer saber só se você é apenas um número, né? Quando você chega lá onde você trabalha, não chega, é um número que conta, é um número que você chega para se registrar. Estou agora trabalhando num lugar, no warehouse, que eu ponho meu rosto lá, a pessoa nem tem um contato. O patrão hoje em dia não tem mais nem contrato com você. E essas coisas deixam as pessoas cada vez mais frias. Então a gente tem que de brigar com isso, a gente tem que dar mais amor, porque às vezes uma coisa que o Senhor quer, o ID, é o quê? Dar um abraço para uma pessoa que está precisando. É isso, irmão. Às vezes é isso que Ele quer de você. Porque as primeiras pessoas ficam esperando que Deus quer fazer tipo uma coisa sobrenatural com você, mas não é. Você dá o primeiro passo, Ele dá o segundo passo, né? A gente, assim como igreja aqui, quando a gente foi fazer a parte da pizza missionária, a gente ficou com bastante dúvidas, né? A pizza, tal, não sei o quê, será que a gente vai arrecadar, não sei o quê? O Senhor Ele abasteceu tudo, Ele botou pessoas que a gente nem conhecia, a gente conseguiu um valor ok, porque a gente faz a nossa parte às vezes é 1%, irmão, e Ele faz o sobrenatural. Quando a gente entende isso como embaixador do Deus vivo, a gente vive diferente, né? O que devemos fazer aqui, né, como embaixador? Amar o próximo, né? Respeitar quem é diferente, ser solidário, é ajudar os necessitados, irmão. Às vezes aqui, né, a palavra do Senhor fala, né, aquele que me ama é o quê? Que ajuda meus pequeninos, é o quê? Que ajuda a viúva, que ajuda a pessoa necessitada, é o amor, né, irmão? E não adianta nada você, ter tanto, você tá aqui, daqui a pouco vai embora, irmãos. Aqui é tão rápido, né? Que passa, né? Antigamente, minha filha fez 27 anos, no último dia 21. Eu estava lembrando, até falei com ela, quando eu estava falando com ela hoje, eu lembrei do dia que eu peguei você, você tinha acabado de nascer, né? Botei você no colo, e agora com 27 anos, já casada. Então a vida passa num piscar de olhos, irmão. E a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer o melhor. A gente vai ficar esse tempo todo aqui, a gente não fez nada. Os talentos que o Senhor nos deu, então a gente tem que viver de uma forma diferente, para amar as pessoas de uma forma diferente, irmão. Hoje, irmãos, eu profetizo na vida de vocês, irmão, da gente ser um instrumento do Senhor para amar o próximo. Às vezes ligar para a pessoa, para falar, eu não estou aqui, o que você está precisando de alguma coisa? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar. Mas tem coisas que o Espírito Santo, ele é o coajudador, né? O lance dando um exemplo aqui físico, né? Da pizza, a gente não deu o primeiro passo, ele não vai fazer aqui. Ele tem que dar o primeiro passo, ele é o coajudador, ele vai dar o quê? Ele fez quero até agradecer, né, a Tereza, né? A Tereza teve um amor tão grande, foi lá no local, né, no Queimate, trouxe uma pizza, uma pizza maker, né? Mas assim, você vê o amor das pessoas querendo fazer a obra. É isso que a gente tem que ter como embaixador do Deus vivo. A gente tem que ter o que saber que as pessoas que estão lá na frente de batalha, a Charissa está precisando da oração da gente, está precisando do valor da gente, mandar. Então é isso que a gente tem que estar. As pessoas da Índia, tanto tempo lá que a nossa missionária Norma falou, que aquela senhora ficou lá, aquela irmã ficou sem ir ao Brasil, né? É muito difícil, irmão. Eu estou há 7 anos sem ir ao meu país, eu sei. Imagina a pessoa ficar o dobro de tempo, né? A gente se coloca no lugar do outro, a gente
Começa a ter o amor pela pessoa. Que a Bíblia fala, irmão, que a gente tem que se alegrar com os alegres e chorar com os que choram. Coisa diferente disso, irmão, não é de Deus. Então a gente tem que ter isso em nossas mentes. Né? Evitar o julgamento, né? Porque, irmão, não julgar os outros, mas sim ajudá-los e compreendê-los, né? Porque às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando, né? Fez aquilo, a gente não sabe, a gente tem a fotografia, mas o filme todo quem tem é Deus, irmão. Né? Só é Ele que pode julgar. Né? Quando você estica um dedo para uma pessoa, vem 4 na sua direção. Então a gente tem que, só tem um legislador e só tem um juiz. É o Senhor Jesus Cristo que foi passado para Ele e Ele que vai julgar. A gente não tem que julgar, porque a gente está dando lugar às coisas ruins. Né? É como se fosse uma rádio, irmão. Você está sintonizado numa rádio de Deus ou uma rádio concorrente. Então, se qualquer coisa que é diferente da tua lei de embaixador, que é a Bíblia, você está sintonizando o quê? Com uma outra emissora, com outro rádio. E você tem que brigar com isso, irmãos. O inimigo ele vai fazer tudo para você sintonizar na rádio dele. Como que foi com o Balaão, né? Balaão, ele foi o quê? Ele estava querendo amaldiçoar as pessoas, mas ele não conseguia amaldiçoar, porque as pessoas estavam na palavra, buscando a palavra, irmão. Se você estiver sintonizado nas coisas do Altíssimo, de Deus, do Senhor Jesus, não adianta, nada vai pegar em você, porque você está na rádio, a rádio das nossas vidas, a rádio do céu, a rádio do nosso Deus, do nosso único que a gente deve honra e glória. Quando a gente estiver nisso, irmão, a gente não vai julgar uns aos outros, vai viver no amor. É tudo uma cadeia, né? Quando você tem esses sentimentos, você vive de uma forma diferente, né? Você vive no amor de Cristo. Amém, irmãos? O mais importante, eu ter aqui, né? Representante de Deus, né? De acordo com a lei de Deus e sua palavra viva, que é a Bíblia Sagrada, a gente tem que fazer o quê? Nós somos o quê? Embaixador do Senhor. Então, que é profetizando coisas boas, não abrindo a tua boca, falar coisa de maldição, não falar palavrão, né? Abrindo só falar de coisas do reino de Deus, da palavra do Senhor. Você é um embaixador. Embaixador é lei. Se um embaixador aqui falar alguma coisa das pessoas aqui do Brasil, é lei. Ele é embaixador, ele tem poder. Quando você está sintonizado na rádio do Senhor, do Deus Altíssimo em Cristo Jesus, você profetizando coisas que é da palavra do Senhor, corre, irmão. Tem que ter sempre isso no nosso coração. Amém? Amém. Preparando e santificando o mais importante, irmãos. A volta do nosso Senhor está perto. Preparando-se e santificando-se para o arrebatamento do nosso Senhor, que vai ocorrer em breve, irmão. Com certeza, irmão. Você tem que ter isso na tua mente, irmão. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo na Venezuela. Não sei ainda se tem, mas vou dar um exemplo aqui, que a irmã Norma sempre fala. Vamos supor, se nos Estados Unidos tivesse uma embaixada da Venezuela, não sei se tem ainda, mas não tem, né? Mas ainda vamos pensar no passado, quando tinha, né, essa embaixada, né? O embaixador, irmãos, é o primeiro a sair de qualquer lugar na hora do caos, irmãos. Quando começou a guerra, quando começar a guerra entre um país e outro, o embaixador é retirado de lá, é a primeira coisa que sai. E nós aqui, irmão, nós só vamos ser, como a igreja de Cristo, nós vamos ser retirados também, irmão. Eu não compreendo as pessoas não entenderem isso, falando que quer ficar aqui, falando, não quer. Assim, uma coisa surreal às vezes, a Bíblia é muito clara nisso. Eu leio isso, uma coisa muito clara. Mas eu, eu respeito a opinião de todos. Mas é muito claro isso, o embaixador é o primeiro a sair no momento de caos, né? As coisas têm que ser interpretadas, o que está na igreja, porque o pessoal fala, não, porque o pessoal, antigamente, eles passaram por tudo, tá? Mas agora o julgamento que vem de Deus, ele vai vir julgar o Senhor, né? É o dia do Senhor. Então ele vai tirar o que os embaixadores deu, amém, irmão? Todo mundo vai sair daqui, desse mundo tenebroso, desse outro mundo a gente não vai ter mais conta para pagar, não vai ter mais boleto, não vai ter mais envelhecimento, irmão. Nós vamos viver com o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a gente vai entender coisas que Ele vai explicar para a gente. Eu vou ficar com Ele lá, você por causa disso, eu vou ficar perguntando para Ele. A gente vai ter a eternidade toda para poder entender.
E outra coisa que eu vou falar para vocês, o pessoal acha que o céu é comunismo. Não é, irmãos. Porque cada um aqui, o que fizer, vai ter seu galardão, vai ter teu posto lá. Então a gente tem que entender isso. O Senhor Jesus, ele vai botar a gente para fazer as coisas que ele programou a gente para fazer, os talentos, ele vai botar coisas boas para a gente para fazer. Eu creio que vai continuar o trabalho, mas o trabalho com o Senhor, ele vai direcionar. Esse negócio de comunismo não existe, irmão. Você trabalhar para sustentar 10, não existe isso, ele não é justo. Entendeu, irmãos? A gente tem que entender isso. Quando a gente entende isso, a gente quer logo que ele volte. Vem logo o Senhor Jesus. Amém? Amém. Aqui, porque na sua palavra do Senhor, falando, Apocalipse, põe essa, por favor, irmão. Apocalipse 3:10. É a palavra que João, na ilha de Patmos, ele profetizando como vai ser a raptura. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Esse termo em hebraico, guardarei, é raptura, irmão. Ele vai raptar. Ele vai pegar os embaixadores dele, o Espírito Santo vai raptar todos. E nós viveremos com o Senhor na borda do Cordeiro. Nós não queremos que nossos irmãos passem por aqui. Mas vai ter as outras igrejas que... Só a igreja de Filadélfia que vai ser arrebatada. E tem duas igrejas hoje, Filadélfia e Laodiceia, irmão. Então a gente sempre tem que lutar com a gente, sempre buscar o Senhor, se santificar, para a gente ser sempre da igreja de Filadélfia. E o que vai acontecer? Filipenses 3:21, irmão, por favor. Que transformará o nosso corpo abatido, nós, embaixadores, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si a todas as coisas. Em 1 Coríntios, como é que vai ser isso? Essa raptura, essa saída dos embaixadores. No momento, no abrir e fechar de olhos. 15:52. Paulo ele teve essa revelação muito do arrebatamento. Né? Amém, irmão? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, irmão. É nesse momento que eu profetizo aqui, nessa igreja, a gente ser transformado, irmão. Não vai ter mais dor no joelho, não vai ter mais dor em nada, irmão. A gente acabou com isso, a gente vai viver, meu irmão, no Senhor. A gente vai ter a árvore da vida para a gente se alimentar com ela se tiver algum problema. Acabou as dores, acabou tudo, irmãos. E o justo juiz, ele vai, a palavra dele, ele fala, antes de tudo, ele vai julgar todas as nossas lágrimas. Ele vai falar, tinha projetado isso para a tua vida, mas não ocorreu isso. Porque ele é fiel. O Senhor, ele sempre quer nos abençoar, irmãos. É como se fosse um cano numa casa. Ele joga água, ele quer passar água em abundância em todo lugar. Mas se ele não está te abençoando, porque às vezes um cano às vezes pode estar entupido. Porque ele é sempre o certo, irmão. Se tem uma coisa errada, é conosco. Pode ter certeza disso, que ele é fiel, ele é justo. Ele é igual a mulher, né, essa bem-aventurada do fluxo de sangue. Tocou no Senhor e nele sempre vai sair grandeza dele. Ele sempre está para abençoar. E no 53, irmão, por favor. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Amém. É nesse momento, que depois nos versículos seguintes, não precisa botar, irmão, ou morte aonde está, acabou, o Senhor Jesus já venceu, irmão. A gente, como igreja de Cristo, nosso corpo não vai mais morrer. É porque a gente não, é uma coisa muito, a gente tem que entender pela fé. Quando a gente entende isso, é pela fé, compreender o Espírito Santo. Por que o Espírito, o Espírito Santo, ele mora dentro da gente? Não está em nenhum lugar escrito que você está salvo ou não. É o que está dentro de você. Quando alguém perguntar assim, você está salvo? É o Espírito Santo que está falando. Não, você está salvo. Fala que você está salvo. Então ele testifica dentro da gente que nós estamos salvos. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, é isso que o Senhor Deus, ele tem preparado para os embaixadores deles, irmãos, aqui na terra. A gente tem que abrir a nossa boca.
Estamos no final, irmãos. Vai ter período de tempo, agora, não sei quanto tempo ainda, alguns meses, vai estar evoluindo muito rápido. A palavra do Senhor em Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele fala que um dos sinais é a tecnologia, irmãos. A tecnologia hoje está uma coisa absurda, não sei se vocês estão acompanhando assim. Está uma coisa absurda, irmãos. Eu, como trabalho na área de TI, tem inteligência artificial que você digita, manda ela fazer a programação, ela já faz. É uma coisa surreal, assim. Eu, alguns anos atrás, não ia compreender isso. E está assim para todas as áreas. Irmãos, a gente tem que nos santificar. Sempre ser como as filhas prudentes. Sempre guardar o nosso óleo, o nosso Espírito Santo. O noivo está vindo para nos buscar, irmão. Quem quer ficar nessa... Irmãos, vai ter a hora, no Apocalipse, vai ter horas que as pessoas, vai ter um momento de tempo que a chave vai ser dada para o inimigo, e as pessoas vão tentar se matar e não vão conseguir, irmãos. Você quer passar nesse período, irmão? Nós temos que santificar, irmão. Temos que buscar o Senhor. Essa elite global, já sabe disso, porque você vê todas as pessoas, Michael Zuckerberg fazendo bunker, o Elon Musk, Michael Zuckerberg fez um bunker enorme, Elon Musk, todas as pessoas fazendo bunker, porque o dia do Senhor, eles vão ver o quê? O dia que quem domina a terra são essas pessoas. E essas pessoas que eles vão, a palavra do Senhor fala em Apocalipse, que eles se esconderão em pedras, porque ele não sabia, João não sabia o conceito de bunkers. Então eles vão ficar nos bunkers dele, achando que a ira do cordeiro não vai chegar lá, mas vai chegar, irmãos. Porque a palavra do Senhor fala isso. Então a gente tem que ter, se até o ímpio já entendeu isso, irmão, nós como a igreja, a gente tem que entender isso também, irmãos. Tem que abrir esse, irmão. Não pode ser daquela amiga, eu não me lembro o nome da pessoa, mas a pessoa que estava dentro da igreja morreu, que estava dormindo. Depois foi ressuscitado, mas a gente tem que ter esse espírito sempre está ligado, irmãos. Está perto, volta, irmãos. Se o Senhor está botando você aqui para escutar isso, Ele tem alguma coisa, irmãos. Ele tem algum propósito. Ele não faz nada no acaso, sabe? É um Deus de confusão. A palavra do Senhor fala que o meu povo perece por falta do conhecimento, irmão. A gente, como cristão, a gente tem que ser o quê? Tem que ser diferencial para as pessoas procurarem a gente. Não falar que a gente é... aquilo ali não entende nada, ignorante. Não, é o contrário. As pessoas, vêm para você para te perguntar sobre o assunto, você ser referência, você ser conhecimento. Para o quê? Quando no momento certo o Espírito Santo te usar. Você falar a palavra do Senhor. Eu faço isso sempre nos lugares que eu estou, irmão. Eu sempre estou falando, a pessoa vem. Aí no momento certo o Espírito... Agora. Aí vai, irmão, você usa a palavra do Senhor, a espada do Espírito, irmão. Nessa hora ele está lá dentro. As pessoas que vieram aqui no testemunho do Davi, ficou tudo na mente. Aí tem a hora que o Espírito Santo, não, que Davi deu, abre, acorda e vai acordar. Ele é fiel e justo, irmão. Mas nós temos que fazer a nossa parte, irmão. Porque hoje em dia as pessoas não falam isso, né? Nossa igreja é pequena, a gente fala isso, irmão. A gente fala a Bíblia, a gente quer mudanças, né? Ezequiel 33, ele fala isso. Eu não vejo a igreja falando isso, né? Se a pessoa que você sabe a palavra do Senhor, né? E se você está vendo uma pessoa indo para a perdição e você não falou nada, o sangue daquela pessoa está em suas mãos. Então, irmãos, a gente tem que o quê? A gente tem que conservar o nosso coração em paz, porque a gente sabe quem é o nosso dono, sabe que ele pagou o preço alto na cruz do Calvário para a gente. Quando a gente entende isso, a gente vive o quê? Conservarás em paz o quê? Filho, o quê? Porque a gente confia nele. Em nome de Jesus, irmãos, embaixadores, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar por vocês, né? Se você tem alguma dúvida que você é um embaixador do Deus Altíssimo, para você não ter mais essa dúvida, saber qual é o teu papel nesse reino temporário de embaixador. Como falou Isaías aqui, né? Conservar aqui em paz, você sabendo quem é o teu dono, que ele não dorme, que ele vai te manter. Você está num lugar distante, mas ele vai mandar um provento para você. Por quê?
O teu provento vem do céu e não vem daqui. Tudo vem de lá. Em nome de Jesus, vamos orar? Querido Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, damos graças a Ti em nome de Jesus. Senhor, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, misericordioso em nossas vidas, Senhor. Senhor, obrigado por essa palavra, Pai, que o Senhor trouxe, Pai, para Ti, Pai, só foi um instrumento, Pai. Continua, Senhor, abençoando, Senhor, em nome de Jesus, a nossa igreja, Pai. Estamos buscando a Ti, Pai. Queremos cada vez mais, Senhor, o Senhor direciona, meu Pai, as nossas vidas, Pai, como os embaixadores, representantes do Senhor aqui nesse local, Senhor. Que a gente possa ser usado por Ti, Pai, em todo lugar, Senhor. Se for apenas para dar um abraço a uma pessoa, dar um abraço. Se for para ajudar, meu Pai, no mantimento, ajudar, Senhor. Ó, Senhor, vai mudando os corações, vai mudando as nossas mentes, Senhor, para a gente estar ligado ao nosso Pai, aonde que Tu estás. Em nome de Jesus, eu declaro na nossa igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Obrigado, Senhor.